Graças a Deus, queridos, boa noite. Amém? Glória a Deus. Queria que você abrisse comigo rapidamente aí no livro de Atos, capítulo 15, versículo 16. Livro de Atos, capítulo 15, versículo 16. Lucas, me dá aquele grave legal aqui, por favor. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diz ai de mim. Eu espero um pouquinho. Atos capítulo 15, versículo 16 diz o seguinte: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Esse livro de Atos, essa palavra, ela na verdade está sendo repetida. O livro de Amós disse a mesma coisa, que o tabernáculo de Davi seria restaurado e seria reedificado com o passar do tempo. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu daria o tema Um Templo para Deus. Lá em Gênesis, lá no Novo Testamento, lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, nós vemos que não existia um templo para adoração ao Senhor. Só tinha Adão e Eva. E o nosso Deus, ele, como diz lá no Gênesis capítulo 3, versículo 8, no livro de Gênesis, Deus, na viração do dia, ele ia se encontrar com o homem e com a mulher. E com o homem e a mulher, ele tinha comunhão, ele tinha intimidade. E ele conhecia os dois que ele tinha criado para que habitassem no jardim do Éden, cuidassem dele e povoassem a terra. Sabemos de tudo que aconteceu, do pecado, como entrou, e eu quero pular essa parte, eu quero ir para outro templo. O tempo passou, teve Abraão, Isaac, Jacó, e o tempo foi passando. O povo foi escravizado por muito tempo no Egito, nós sabemos e conhecemos a história, isso virou até novela, né? E Moisés ergueu para o Senhor um tabernáculo. Esse tabernáculo que Moisés ergueu era um tabernáculo móvel. O que isso quer dizer? O povo era guiado no deserto pelo Senhor. Durante o dia tinha uma nuvem sobre eles e durante a noite uma coluna de fogo. Quando essa nuvem andasse, eles tinham que levantar acampamento, desmontar todo o acampamento e inclusive eles teriam que desmontar aquele tabernáculo que Moisés criou para adorar ao Senhor e mudar-se para outro lugar. Esse tabernáculo tinha alguns locais específicos. Existia o pátio exterior. Nesse pátio tinha o altar do holocausto ou o altar do sacrifício. Tinha uma bacia de bronze onde o sacerdote ele se purificava, ele se lavava antes de entrar na tenda para poder servir e oficiar ao Senhor naquela tenda. Dentro da tenda existia uma parte um pouco maior chamado lugar santo. Nesse lugar santo existia um altar do incenso, onde ele queimava incenso em adoração ao Senhor. Existia ali também um candelabro que iluminava aquele local. E existia uma mesa chamada mesa da proposição, onde tinham ali 12 pães. Esses pães eles eram trocados pelo sacerdote a cada 7 dias. Todo sábado o sacerdote trocava aqueles pães. Ao redor daquele tabernáculo tinham as tribos, as 12 tribos. Outra parte mais interior, um pouco dessa tenda, era o lugar santíssimo, ou o Santo dos Santos. No Santo dos Santos, que se entrava apenas uma vez por ano, aí o sumo sacerdote entraria ali uma vez por ano, existia a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença e o poder de Deus com o povo de Israel. Dentro dessa arca, tinham 3 elementos muito importantes que hoje nós temos que ter dentro de nós. Primeiro, a vara de Arão que floresceu. Quando o povo teve dúvida de quem era o líder, de quem deveria ser o líder, eles pegaram o cajado de todos, de um responsável de cada tribo, e colocou de uma noite para outra, aquele que florescesse seria o líder. E a vara de Arão floresceu de uma noite para outra. Uma responsabilidade que nós temos perante a nossa liderança, de orar por nossa liderança e sermos obedientes à nossa liderança. Isso era algo que tinha dentro da arca. Dentro da arca também tinha um pote de maná.
Maná era aquele alimento que o Senhor mandava enquanto o povo estava no deserto. E nunca faltava esse alimento. O pote de maná representa que o alimento do Senhor diário para as nossas vidas. Nós precisamos lembrar daquilo que o Senhor um dia fez, trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Aquilo que o Senhor fez, Ele ainda fará em nossas vidas e continuará nos livrando, nos abençoando, nos capacitando e guardando as nossas vidas. E ali também tinha as 2 pedras, ou as 2 tábuas da lei. Na verdade, as segundas tábuas, né? Vamos dizer assim, que a primeira, Moisés quebrou quando desceu do monte, porque o povo tinha construído para si um bezerro de ouro e estava adorando aquele bezerro, e eu falei disso na vez passada. E Deus deu a ele novas tábuas da lei, e essas tábuas estavam dentro da arca. E essa arca representava a presença e o poder de Deus perante o povo de Israel. E o povo se reunia no pátio exterior para adorar a esse Deus maravilhoso que hoje nós adoramos nesse lugar e que está presente aqui. Quantos aqui já sentiram a presença de Deus aqui? Seja em meio em louvores, seja na adoração, seja no testemunho, o Senhor está nesse lugar. E Ele busca um templo. Passando um pouco do tempo, se você lembrar nesse templo de Moisés, como eu disse, que ele mudava de local quando a nuvem andava, um dia ele estava numa cidade chamada Gilgal, e a nuvem, ela andou. A nuvem, ela andou, e eles foram para uma outra cidade. Nessa cidade, foi onde aconteceu aquele caso tão interessante, onde tinha uma mulher chamada Ana, e Ana, ela era estéril. Existia um homem chamado Eucana, isso está em 1 Samuel capítulo 1. Havia um homem chamado Eucana, e ele tinha 2 esposas, uma se chamava Ana, que era estéril, e a outra se chamava Penina. Ana não tinha filhos, como eu já falei, mas Penina tinha muitos filhos, muitos filhos. E diz a Bíblia que uma vez por ano, eles iam até a cidade da adoração, onde estava a tenda montada, a tenda de Moisés, para poder adorar ao Senhor. E isso fica uma dica para cada um de nós aqui, o lugar que você é mais tentado a se distrair com qualquer coisa que acontece ao redor, para que seja roubado de você o direito de adorar ao Senhor, é aqui na igreja. Por que eu afirmo isso? Sempre que eles iam, e somente quando eles iam no lugar da adoração, a Bíblia diz que Penina zombava de Ana, a ponto dela ficar muito triste, porque ela não podia ter filhos. Então sempre que você vem à igreja, cuidado com a sua mente, domine a sua mente. Como nós já estamos estudamos, né? O livro terminou hoje. Na escola de cura, a nossa mente é um campo de batalha. Só que pelo princípio da mordomia, o Senhor te deu a sua mente, você que domina ela. O inimigo, ele pode sugestionar coisas e lançar coisa na tua mente. Mas se você, em nome de Jesus, repreender, ele tem que bater em retirada, porque a mente pertence a você e foi ela que o Senhor te deu. Então, em nome de Jesus Cristo, fique atento. Não permita que nenhuma distração faça com que você perca o foco no lugar da cura, no lugar da adoração. Semelhantemente a você vir à igreja e não ser transformado, é o mesmo que você estar debaixo de chuveiro e não tomar banho. E eu costumo dizer que você pode viver 30 anos dentro de uma garagem e você não vai virar um carro. Da mesma forma, você pode viver 30 anos dentro de uma igreja e você pode não ser cristão ainda. Ter uma experiência com Ele, uma experiência viva com Deus que quer habitar num templo. E esse tabernáculo era o templo daquela época, daquele templo. Se você andar um pouquinho mais em 1 Samuel, também no capítulo 4, o povo começou a ver a Arca da Aliança como um amuleto. E eles pegaram a Arca da Aliança e foram para a guerra com ela, contra os filisteus. E ali, os filisteus ganharam aquela guerra e pegaram para si a Arca da Aliança, aquilo que representava a presença e o poder de Deus no meio do povo. E o povo agora ficou sem a Arca da Aliança. Assim que Davi assumiu o reinado, a primeira coisa que ele fez é: vamos resgatar a Arca, vamos trazer a Arca de volta, vamos trazer a presença e o poder de Deus de volta, porque isso é importante para nossas vidas, isso é muito relevante para nossas vidas. E Davi foi lá e trouxe a Arca da Aliança. Eu estou encurtando um pouco a história. E Davi trouxe a Arca da Aliança de volta. E Davi construiu agora um outro tabernáculo, o tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi
ele era bem menor e ele cabia somente a Arca da Aliança dentro desse tabernáculo. Porém, Davi, ele estabeleceu um modelo de adoração, uma adoração ininterrupta, chamada adoração 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Existia ali 16 turnos de músicos que adoravam ao Senhor o tempo inteiro, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Hoje existe um ministério chamado IHOP. Não sei se vocês já ouviram falar, fica no Kansas, nos Estados Unidos. E o IHOP significa International House of Prayer, que é Casa Internacional de Oração. Essa casa, ela está em adoração há 19 anos, desde 1999. São vários turnos de músicos em todo o tempo. Se você procurar na internet, no YouTube tem. Você entrou, é 24 horas, está acontecendo o tempo inteiro, culto ao Senhor, louvor, adoração, oração, e dizem eles que vão ficar até a vinda do Senhor Jesus, nesse modelo do tabernáculo de Davi. Passando um pouco adiante, um outro templo que foi construído, agora não mais um tabernáculo, um templo. Deus chegou para Davi, Deus colocou no coração de Davi o desejo de, assim como nós temos uma casa fixa, o nosso Deus também tem que ter uma casa fixa para ele. E o coração de Davi, cheio de amor, Deus deu a ele os planos, assim como deu a Moisés, que eu pulei um pouco. Deus deu a Moisés os planos, em 6 capítulos do livro de Êxodo, Deus deu os planos perfeitos do tabernáculo, como ele seria, de madeira de acácia, as medidas todas o Senhor deu para Moisés, e da mesma forma deu para Davi. Porém, quando Davi achou que ele iria construir aquele templo fixo, Deus falou para ele: você é um homem segundo o meu coração, mas você já derramou muito sangue, então esse templo não vai ser construído por você. Esse templo vai ser construído por aquele que vai vir depois de você. Nós sabemos que aquele que veio após Davi foi Salomão, e é conhecido como o Templo de Salomão, o lugar onde Deus habitou. E é uma história muito interessante que, para a inauguração do templo, eu amo essa história, a juventude já conhece, eu amo essa história. Para a inauguração do templo, entre os preparativos da construção e o dia da inauguração, foram 7 anos. E Davi falou: chame os melhores, chame aqueles que são os melhores para a construção, chame os melhores adoradores, chame os melhores músicos, chama o maior regente, o melhor regente de coral. E aí chegaram para ele e disse: mas o melhor ele não pode oficiar mais, porque ele tem mais de 50 anos. E ele se chamava Asaf. Asaf, quem sabe, estaria lá na sua casinha agora, adorou ao Senhor, serviu ao Senhor, regia o coral, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender, na igreja. Só que agora o tempo para que ele oficiasse como regente do coral passou. Pela lei, ele já tinha idade, uma certa idade, não podia mais. Só chegaram para Davi e falou: o melhor é Asaf, mas ele passou, o tempo dele já passou. E aí Davi ali quebrou o protocolo e falou: eu quero ele, se ele é o melhor para adorar ao Senhor, na adoração ao Senhor, eu quero que ele seja chamado. E foram até Asaf e chamaram ele novamente, e ele ensaiou por 7 anos um louvor que não está registrado na Bíblia, que eu quero chegar no céu juntamente com você e querer conhecer o que estava na letra dessa música, que era tão tremenda. Não tem essa letra na Bíblia, gente. Eu quero saber o que estava escrito ali, o que ia ser cantado. Você imagina que você está na igreja e vamos lá, coral, vamos ficar de pé para começar o louvor e a adoração. E quando eles ficaram de pé, antes que eles cantassem, a presença e o poder de Deus veio, é chamada Shekinah de Deus, e encheu o templo de uma forma tão tremenda que houve fumaça em todo o templo. E aí eu entendo que a música não foi cantada. Que pena que essa música não foi cantada. Mas sabe o que é interessante nessa história? Se a presença de Deus vir, ela é mais importante que música, ela é mais importante do que a palavra do homem. A presença de Deus é isso que a gente precisa e que a gente quer. Então, se a presença chegar antes da música, para com a música e deixa a presença tomar conta do lugar e da nossa vida e do nosso coração. E foi tremendo esse dia. Deus ficou de pé, olhando o povo de Deus adorando agora num templo fixo. Só que o tempo passou.
aquele templo foi destruído por Nabucodonosor. Passou o Antigo Testamento, sabemos que Deus ficou 400 anos em silêncio entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus. E com a vinda de Jesus, o advento do Filho do Homem, os céus se abriram novamente, a voz de Deus foi ouvida. Você conhece a história no dia do batismo do Senhor Jesus, abriu-se os céus e uma voz veio: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo, ou esse é meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Nessa época de Jesus, esse templo foi reconstruído pelos judeus, o templo de Salomão, o antigo templo de Salomão. Então o chamado primeiro templo foi destruído e reedificaram o segundo templo. Passou um pouco de tempo e veio o terceiro templo, que Herodes, ele remodelou aquele templo construído por Salomão. O povo da época se revoltou, porque achou que era uma falta de respeito, dar um novo modelo e uma nova cara àquilo que o Senhor tinha dado as medidas. E aquele templo era o lugar onde o povo se reunia na presença do Senhor. Só que o tempo passou. E como eu disse, Jesus foi batizado, foi levado ao deserto para ser tentado pelo inimigo. Sabemos que ele viveu aqui nessa terra, fez milagres. Dos 12 até os 30 anos de Jesus, não se ouve nada a respeito dele na Bíblia. Dos 30 aos 33, o ministério público de Jesus, ele operou milagres, fez maravilhas, curou cegos, curou paralítico. Você conhece muito bem aquilo que ele fez. E o tempo foi passando. E quando ele foi crucificado, pregado no madeiro, na cruz do Calvário, quando ele disse a palavra: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu volto lá no tabernáculo de Moisés, onde entre o lugar santo e o lugar santíssimo, que era o santo dos santos, existia um véu ou uma cortina que separava um lugar do outro. E a Bíblia me diz que quando Jesus disse essas palavras que eu acabei de dizer, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, declarando que não há mais separação, declarando que você tem livre acesso para entrar no Santo dos Santos, como sacerdote do Deus Altíssimo hoje em dia, hoje. Em Apocalipse nos diz que ele nos constituiu reis e sacerdotes, que reinarão no porvir, não, que reinarão sobre a terra, através de Jesus Cristo. O reinado do povo de Deus começa aqui na terra, não é só no céu não, queridos. O reinado do povo de Deus começa aqui, mas ele busca um templo, ele busca uma habitação, ele busca um templo. E aí eu quero que você abra comigo aí em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios fica depois de Romanos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Diz o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Queridos, você está entendendo o que eu estou falando? O templo hoje é você. A presença de Deus está aí, ó. Está aí, ó. E precisa ser despertado isso dentro de você, dentro do seu coração. Às vezes buscamos tanta coisa fora de nós, quando o melhor que nós podemos ter e alcançar já está dentro de cada um de nós. E eu declaro, como o Senhor declarou, está consumado, hein? Está feito. O Espírito Santo habita em você. O Senhor está aí dentro de você. E Cristo em nós é a esperança da glória. E por que ele falou no texto inicial que nós lemos? Reedificarei ou restaurarei o tabernáculo de Davi. Como eu disse, o tabernáculo de Davi era 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso quer dizer que o tabernáculo, a presença hoje está aqui, ó. A habitação do Senhor somos nós. E a nossa adoração é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você não é um adorador quando você está na igreja. Você é um adorador em tempo integral, amém? Você é um adorador quando você rejeita a mentira, você está adorando. Você adora o Senhor quando você rejeita toda a oferta que o mundo te dá. Você se declara e você promove a adoração quando você não é corrupto. Você promove a adoração
quando você ama ao Senhor, você promove a adoração quando você oferta, quando você traz dízimos à casa dele. Isso é produzir adoração ao Senhor. Você promove a adoração quando você dá um bom testemunho na sua escola, na sua faculdade. Você promove a adoração ao Senhor 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso não é porque somos perfeitos, e Deus não nos pede perfeição, mas Ele nos pede sinceridade e verdade. Da gente chegar diante dele e falar: Senhor, eu não sou perfeito, me perdoa se falei, se pensei, ou se eu fiz algo que desagradou ao Senhor. E Ele vem sobre nós com perdão, como lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1 diz: Filhinhos, a ordem é não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo o justo. E aí Ele vem, restaura e renova o templo mais uma vez. E você continua sendo a habitação do Espírito Santo. Hoje Deus não habita mais em tendas, Ele habita no teu coração. E eu tenho certeza que isso testifica no teu coração e você sente isso como verdade, porque isso é a palavra de Deus sobre a nossa vida. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento como templo do Senhor. Que você, como templo e habitação do Altíssimo, liberasse uma adoração genuína a Ele agora. Ele habitou em tabernáculo, Ele habitou em tenda, Ele habitou em templo. Mas hoje a habitação do Senhor é você e sou eu. Só que existe o lugar do ajuntamento daqueles que são templo do Senhor, que é a igreja. Por isso que a Bíblia fala que devemos congregar. Não existe Cristo em casa, só um programa de rádio, né? Mas nós temos que estar congregando ao Senhor. Que Deus coloque um ânimo no nosso coração grande em relação à nossa construção também, porque isso é importante. O Senhor busca um templo, e o templo é você. Mas para que o templo, que é você, se reúna e seja filho, entenda, ninguém é filho de Deus sozinho. Você é filho do Senhor na comunhão com os outros irmãos que você tem. Se você prestar atenção na oração do Pai Nosso, não é Pai meu que está no céu. Não, é sempre nosso. Nós somos filhos, como identificamos no outro que somos parte dele também. Então diz: Pai Nosso. Quando nós somos igreja. Quando a gente se livra do nosso eu e passamos a ser nós somos igreja. Por isso que diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a mim, não, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Não seja só eu, seja nós, porque aí você é a igreja. E por isso nós precisamos de um lugar para congregar, para adorar ao nome do Senhor, para declarar as grandezas dele e atrair outras pessoas a esse lugar para adorar conosco. O nosso tempo aqui passou, como nossos pastores já falaram, e nós estamos subindo daqui a pouquinho, em nome de Jesus. E eu creio que ali Deus vai fazer uma grande obra. Naquela vizinhança Deus vai fazer uma grande obra. Deus busca templos novos que ali vão se converter ao Senhor. E eu te convido agora, você como templo do Altíssimo, entendendo que o templo é você, adore a Ele aí no seu lugar. Feche seus olhos e adore ao Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Santo é o teu nome, Senhor Jesus. Te exaltamos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Quando Ele habita no templo, quando Ele vem no templo, o nosso coração queima na presença dEle. Então deixa o teu coração queimar nessa noite em nome de Jesus. Receba do Senhor nessa noite em nome de Jesus. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor
e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Adora Ele aí no seu lugar. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Adora Ele. Oh! Deixa queimar, 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 deixa queimar. Larará, lararará, larará, lararará, larará, lararará, larará, lararará, larará, lararará, larará, lararará. Se você entendeu que você é templo do Espírito Santo e que Ele habita em você, eu entendo que o sacrifício hoje somos nós. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, em nome de Jesus, para que possamos ofertar mais uma vez a nossa vida ao Senhor, e que isso seja diário. Senhor, eu me entrego novamente a Ti, renova minhas forças, habita no templo, fala comigo, continua falando comigo. Quero te convidar, vem aqui na frente, em nome de Jesus, e adoremos ao Senhor juntos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o teu amor. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o teu amor. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o teu amor. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o teu amor. Muitos querem suas mãos, mas nós só queremos os seus pés.
Muitos querem suas mãos, nós queremos seus pés. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos seus pés. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh! Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh! Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh! Yeah, yeah. Oh! Vem com teu fogo, vem com tua glória, encher esse lugar, encher a minha vida. Oh, 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 mais, Senhor. Nós queremos mais da Tua presença, Pai. Somos a habitação do Altíssimo. O Teu Espírito Santo habita em nós. Nós temos um tesouro em vasos de barro. Nós entendemos a fragilidade do nosso ser, mas também entendemos, Pai, que somos templo do Teu Espírito Santo e o Senhor habita em nós. Aleluia, 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 aleluias. Deixa o Espírito Santo arder no teu coração. O fogo não pode apagar, a adoração não pode findar. A adoração não termina quando termina o culto. Tem que ser 24 horas. Tem que continuar lá na sua casa, no seu trabalho, no seu estudo. O culto continua. O culto não pode parar. O Senhor já ergueu novamente o tabernáculo de Davi. O Senhor, nós somos o tabernáculo de Davi. Nós somos o templo do Espírito Santo. E esse Espírito tem que arder em nós. Esse fogo tem que arder em nós. Oh, aleluias. Se isso não tem ardido no teu coração, querido, busca o Senhor. Clame ao Senhor. Abre seu coração para Ele. Faça como o próprio Davi fez. Davi pecou, Davi falhou, mas Davi se prostrou, se humilhou e disse: Pai, não tire de mim a alegria da salvação, Pai. Davi tinha medo de perder essa alegria, esse fogo, esse desejo de estar na presença do Senhor, quando ele disse: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. De estar na palavra, de ler a palavra, de falar com o Senhor, de ter uma vida de adoração. Muitas vezes nós falhamos, nós pecamos, nós somos falhos. Apóstolo Paulo falou que ele é pecador, que ele era o maior pecador entre todos os homens, mas ele se prostrava, ele buscava a misericórdia, o perdão, a cura, para que esse fogo não apague, para que haja uma adoração contínua, 24 horas. Talvez, querido, você está vivendo uma vida muito apática. O culto está apático dentro desse templo, mas é tempo de restauração, é tempo de restauração,
É tempo de você falar: acende, Senhor, este fogo, que essa chame arda dentro do meu coração. Talvez como aqueles discípulos que iam pelo caminho de Emaús, entristecidos, porque viveram a paixão da sexta-feira. Talvez algo que aconteceu com você, talvez algo que aconteceu no seu passado, talvez um abandono, talvez uma mágoa, talvez algo, uma decepção, mas o Espírito de Deus está aqui, como Jesus foi ao encontro daqueles que iam para Emaús, enquanto tinham que ficar em Jerusalém, no lugar da promessa, no lugar da descida do Espírito Santo. Eles foram para Emaús, mas o Senhor foi ao encontro, e o Senhor ministrou a palavra, e a palavra começou a arder no coração deles. Que essa palavra hoje, ministrada pelo nosso missionário, arda no teu coração, renove no teu coração um desejo de adoração, um desejo de estar em Jerusalém e dizer: Ele vive verdadeiramente, Ele ressuscitou, eu vi, Ele esteve conosco, Ele vive. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo aviva os nossos corações. É Ele que detém todo o mal. É Ele que nos dá força para suportar todas as aflições, como nós vimos aqui, o testemunho da Bianca, dessa criança. É Ele que nos dá força para permanecermos em pé. Como diz a palavra, momento que não sabemos nem como orar, mas o Espírito Santo que habita dentro de nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós somos morada dele. Eu, você, nós, todos nós somos templo do Espírito Santo, morada do Altíssimo, morada do Todo-Poderoso, morada daquele que criou os céus e a terra. Oh, isso é maravilhoso, querido. Isso tem que trazer uma alegria muito grande em nossos corações. Isso tem que trazer vida para nós, saber que mora dentro de nós o Deus que criou todo o universo. Ele fala: porventura não sabeis que eu habito dentro de vós, que vocês são meu templo, a minha morada. Oh, isso é motivo de alegria, isso é motivo de regozijo, isso é motivo de festa, de estarmos aqui e glorificarmos, e exaltarmos, e dizermos: Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Tu és bem-aventurado. Obrigado, Senhor, porque nos escolheu para sermos o Teu templo nesse tempo, Senhor. Aleluia! Querido, se você não tem vivido essa coisa alegre no teu coração, se não tem ardido em você uma paixão, se você não tem sentido isso, querido, comece a buscar, comece a clamar. E se tem alguém aqui esta noite que ainda não tem o Espírito Santo, porque ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, como Salvador e Senhor da tua vida, se você abrir o coração, Ele vai entrar, Ele vai te salvar, e você vai receber o Espírito Santo também dentro de você, e a partir de hoje você também vai ser templo do Espírito Santo. Se tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus Cristo, não confessou Ele como seu Salvador, confesse Ele esta noite. Fala: eu quero também, pastor, ser templo do Espírito Santo, ser esse templo que o missionário pregou. Levante a mão comigo: eu quero, pastor, ser templo do Espírito Santo. Eu quero receber Jesus Cristo
como meu Salvador. Tem alguém que ainda nunca fez isso aqui? Levante a mão comigo. Eu quero, pastor. Eu quero ser a habitação desse Deus poderoso. Levante a mão. Eu quero orar por você, você que está aqui, ou você que está afastado, você que não sente mais essa coisa gostosa, se afastou do Senhor. Talvez você está na igreja, mas não tem sentido essa maravilhosa presença de Deus, porque você se afastou dela, mas você quer retornar, você quer que ela arda novamente seu coração. Levante a tua mão. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Que Deus abençoe você, querido. Que Deus renove você a cada dia. Que Deus aviva teu coração. Que haja alegria no teu coração. Você fala bem assim: eu sou morada do Todo-Poderoso. Vamos repetir junto comigo? Vamos lá. Eu sou morada do Todo-Poderoso. Mais forte, vamos lá. Eu sou morada do Todo-Poderoso. Então aplauda o Senhor e dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Tu és lindo. Nós te amamos. Receba todo louvor, receba toda adoração da tua igreja. A tua igreja te adora, porque tu és tremendo, tu és tremendo, tu és adorado neste lugar, neste lugar. Receba, Senhor, cada vida que está aqui, cada vida que está aqui, que ela saia daqui renovada, restaurada. Abençoa as casas, abençoa as famílias, dentro das casas, nas famílias, e vai abençoando o trabalho, aos estudos, aonde o templo tiver, que seja um lugar abençoado, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Dá um abraço ao seu irmão que está aqui na frente do seu lado, fala que bom sermos templo do Espírito Santo, aleluias, glória a Deus. Poder sentar, queridos.